Hoje eu vou falar para vocês de 2 livros que realmente mudaram a minha vida. Vocês estão curiosos para saber? Vem comigo que eu vou te contar. Oiê, eu sou o Augusto e você está no canal do Curador Ancestral. Gente, esses 2 livros mudaram a minha vida? Mudaram, tá? Mudaram a forma que eu enxergo a vida, a forma que eu penso sobre as coisas e pontos muito interessantes que aconteceram na minha vida desde a minha infância, desde que eu me conheço por gente, até nos dias de hoje. Então, muitas dúvidas que eu tinha na minha cabeça sobre a vida mesmo, esses 2 livros me trouxeram à tona, tá? Essas verdades. E eu comprovei que é verdade porque eu coloquei, né, fazendo a comparação dentro da minha vida e dentro dos acontecimentos que aconteceram comigo. Então, gente, foi muito transformador. E, logicamente, eu quero vir aqui passar para vocês, né, esses ensinamentos. Como eu disse para vocês, né, no vídeo que eu trouxe a indicação de livros de tarô, eu quero fazer mais vídeos desse, tá? Mais vídeos de trazer indicação de livros para vocês. Eu, gente, costumo ler livros sobre tarô, bruxaria, que são temas que eu gosto, só que dos últimos tempos para cá também estou gostando de livros de lei da atração. E aí eu já vou adiantar para vocês antes que vocês pulem esse vídeo. Não é, gente, aquela psicologia barata, não são livros que, ai, nossa, aquela coisinha ali que todo mundo fala, tá? Uma coisa eu posso falar para vocês, se vocês prestarem atenção e se vocês realmente entenderem o que está falando nos 2 livros que eu vou indicar para vocês, vocês transformam a vida de vocês, tá? E um outro ponto muito importante que eu tenho para falar para vocês também, que não é, gente, algo surreal, porque na verdade coisas que transformam a nossa vida são coisas pequenas e coisas simples, mas são coisas que muitas vezes a gente não consegue enxergar, tá? Então, fica no vídeo aí que o vídeo tá demais e os livros também são bons, tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês antes de mostrar a capa, não é somente sobre dinheiro, tá? Porque os 2 livros abordam o tema de dinheiro e de prosperidade. Não que isso não seja importante, gente, isso é muito importante na nossa vida. Mas não é somente sobre isso, e por isso que eu tô trazendo para vocês. Então, não transformou a minha vida somente nisso, transformou, na verdade, a forma de eu pensar e de eu enxergar a vida, tá? Só para explicar aí para vocês, porque tem gente que eu tenho certeza que vai ficar pensando também somente nessa questão, tá? Então vamos lá. O primeiro livro, eu vou falar do primeiro, que foi o primeiro que realmente mudou a minha vida, que foi O Dinheiro Atrai Dinheiro, tá? Esse livro aqui, eu também fiz um vídeo pequeno lá no meu Instagram, indicando ele para as pessoas, tá? Eu indico só livros que eu gosto, livros que eu não gosto, eu não indico. Só que lá a explicação ficou muito breve e aqui eu quero dar uma aprofundada com vocês, tá? Por isso que eu falei para vocês também, não é somente sobre dinheiro. O tema do livro é dinheiro atrai dinheiro, então não julguem o livro pela capa, porque esse livro aqui foi o livro que virou a chave na minha cabeça, tá? Os autores deste livro aqui é a Esther e o Jerry Hicks, tá? São os 2 autores aqui que realmente transformaram a minha vida e a minha visão, tá bom? Então, o que aborda nesse livro, né? O que tem nesse livro? O que eu achei super interessante nele é a questão de quem, né, de quem passa as mensagens e de quem passa o ensinamento dentro do livro, né? Então, gente, é um livro que é canalizado as energias de uma egrégora de espíritos que se denominam Abraham, tá? Eu achei legal, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo disso, né? Depois que eu comecei a ler o livro. Para mim, era um livro de a lei da atração, de ajudar na prosperidade, né? Foi um livro que uma pessoa que eu sigo aqui no YouTube, a Lígia Guelph, fez a indicação e aí eu resolvi comprar, porque estava na oferta, eu fiz uma compra assim. Só que deixei lá na prateleira, sabe? Fui ler bem depois. E aí, o que aconteceu? Eu não sabia, né, que tinha essa questão espiritual envolvida, que tinha essa questão dela canalizar a energia dos espíritos e essa egrégora de espíritos, né, que trazem essas mensagens e esses ensinamentos. Aí eu fiquei mais encantado, aí eu gostei mais ainda, né? E o que esse livro fala? Ele não fala somente sobre dinheiro, gente. Aqui, ó, dinheiro atrai dinheiro, use a lei da atração para conseguir riqueza, saúde e felicidade. E é literalmente isso. É um livro que ele vai falar sobre a forma que a gente pensa, né? E aquilo que a gente atrai para a nossa vida. Como eu disse para vocês, não é o clichêzinho assim, ah, você pensa, você atrai. Não, aqui vai explicar de uma forma mais aprofundada como que essa lei funciona, né? Como que funciona, como que
os próprios espíritos lá do outro lado, os mais evoluídos, que estão em outra dimensão, enxergam a nossa vida, né? E eles trazem conselhos em cima disso. E o que eu gostei bastante desse livro aqui é que ele passa, assim, bastante exercício que a gente pode fazer, tá? E tem bastante frases impactantes, assim. É um livro que a gente lê muito rápido, não é um livro chato de ler, tá? Olha aqui uma frase que eu grifei aqui. Eu grifo todos os meus livros, tá? Quando uma pessoa acredita ou culpa outra pelo seu sucesso ou pela falta dele, essa pessoa é impotente para realizar qualquer mudança, tá? E aí a gente fala, a gente entende, na verdade, a fala do ensinamento aqui, né, dos espíritos, que a gente muitas vezes quer colocar a culpa do nosso fracasso, a culpa do nosso sucesso em terceiros, né, em outras pessoas. E dentro desse livro a gente tem a compreensão que quem faz a realidade da gente é a gente. E é muito bem explicado, tá? Como eu disse para vocês, é explicado de uma forma simples, mas de uma forma que faz virar a chave. Por quê? Porque ele fica é bem repetitivo, mas não é um repetitivo chato, é um repetitivo para entrar dentro do nosso consciente, tá? Então, gente, como eu disse para vocês, tem muito ensinamento e tem muito exercício. Tem exercício para saúde, tem exercício para relacionamento, fala sobre o nosso corpo físico, sobre o processo de emagrecimento e também tem uma parte bem grande que fala sobre dinheiro, porque o tema do livro é, né, dinheiro atrai dinheiro, e vai falar os exercícios para a gente fazer em prol do dinheiro. Mas assim, gente, olha, o sumário é bem grande, tem muitos ensinamentos, tá? Tem muitos ensinamentos, ensina como a gente manter a nossa energia. É um livro que não é tão fininho, mas é um livro que a gente lê muito rápido. Se você sentar assim, em uma semaninha, para quem não está acostumado, consegue ler ele de boinha, porque é um livro muito didático, foi escrito de uma forma muito fácil para a gente entender. Mas realmente, gente, depois que eu li esse livro assim, esse livro aqui, assim, a minha vida, a visão da vida mudou muito, tá? Ah, mas você já está conseguindo prosperar bastante, abundância, não sei o quê, não sei o quê. E a gente entende que não é somente sobre isso, tá? Mas eu já consegui enxergar as mudanças na minha vida. E faz muito pouco tempo que eu li esse livro. Eu li esse livro agora, no começo do ano, assim, sabe? Faz o quê? 2, 3 meses que eu acabei de ler? Não faz isso, faz uns 2 meses que eu acabei de ler, tá? E já está vendo resultados, eu estou sentindo isso dentro da minha vida. É um processo gradativo. A gente pode, com a nossa energia, com a nossa mente durante a vida toda, por conta de crenças que é colocado na nossa cabeça, por conta da nossa criação, por conta do nosso ambiente, por causa de televisão, por causa de tudo. E a gente não vai simplesmente fazer assim e mudar o nosso mental. Se fosse assim, gente, era muito bom. Mas quando você vira a chave e você começa a trabalhar em prol dos ensinamentos que tem aqui, você consegue enxergar os resultados. E foi o que eu falei para vocês. Eu tive a comprovação dos ensinamentos daqui que eram verdade por conta do que eu analisei dentro da minha própria vida. A partir do momento que eu fiz essa análise dos acontecimentos da minha vida, com os ensinamentos daqui, eu tive a certeza e falei, gente, esse livro realmente fala a verdade, né? E os ensinamentos fazem muito sentido, porque fez muito sentido dentro da minha jornada de vida. Então, esse daqui foi o verdadeiro divisor de águas na minha vida, tá? A Esther e o Jerry, ele tem outros livros, tá? E como eu amei esse livro aqui, eu consegui os outros livros usados, porque acho que não encontra mais novo, só em sebo, essas coisas. E eu consegui numa livraria que eu compro numa cidade vizinha, tá? E aí eu comprei os outros 3 livros deles, tá? O outro que é um best-seller deles é o Peça e Será Atendido, tá? O outro, A Lei Universal da Atração, e esse daqui que eu tô acabando de ler, falta menos da metade, que é O Extraordinário Poder da Intenção, tá? Eu vou falar para vocês, esse daqui já basta para a gente ter os entendimentos, porque isso daqui, tudo que tem aqui, a gente encontra aqui. Logicamente que tem algumas coisas extras, alguns exercícios extras, algumas visões extras dentro desses livros aqui. Tanto é que olha aqui o tanto que eu marquei esses 2 que eu li, tá? Esse daqui, esse último aqui eu tô fazendo com lápis, tá? Mas os outros eu coloquei todas as marquinhas aqui. Então, vale a pena? Vale a pena se você encontrar, né? Só que eu paguei mais caro nesses daqui do que nesse daqui que é novo, tá? Porque esse daqui ele tá na Amazon, né? Best seller, né?
editora best-seller, mas a gente consegue encontrar na Amazon. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês, tá? Porque esses dias ele estava na promoção, ele estava na oferta. Esse foi o Divisor de Águas. E agora eu vou falar para vocês, eu tinha que implementar dentro dessa lista esse outro livro aqui que eu acabei de ler essa semana, literalmente está fresquinho na minha cabeça. Eu comecei a pesquisar sobre esse tema a partir desse livro aqui e começou a surgir vários vídeos, a gente sabe que é assim, né? E várias indicações. E quando eu já tinha visto o título desse livro, só que eu fiquei meio assim. Aí depois eu comecei a pesquisar, vi uns vídeos aqui de uma pessoa que ensina e comentou sobre esse livro, eu fiquei louco para ler. É um livro muito fininho, tá? Que eu li em uma semana, que é Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleão Hill, tá? É um autor muito conhecido dentro dessa questão de prosperidade, né? Dessas questões. Esse livro é um best-seller, teve milhões, 100 milhões de cópias vendidas pelo mundo desse livro aqui, tá? E eu vou falar uma coisa, ó, Mais Esperto do que o Diabo, o mistério revelado da liberdade e do sucesso. Por isso que eu falei para vocês que são 2 livros que falam sobre dinheiro, sobre sucesso, mas não é somente sobre isso. E esse livro aqui, gente, olha, ele implanta um triplex na cabeça da gente sobre os questionamentos da vida, tá? O autor, Napoleão Hill, ele supostamente faz uma entrevista com o diabo e é um livro, gente, é um livro de entrevistas, tá? É um livro assim que tá desta forma aqui. O autor faz a pergunta e supostamente o diabo responde aqui. Só que, gente, tem muitas sacadas, tem muitas coisas legais de coisas que o diabo responde para ele e coisas que a gente vai vendo na nossa vida, vai vendo os problemas que realmente acontecem na nossa vida por conta dos ensinamentos que trazem aqui. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse livro aqui é muito bom. Ele é um livro que, eu vou falar, se você dá uma sentada, assim, se você que gosta de ler, sentar aí no seu sofá, pegar o seu café, num dia chuvoso, num dia friozinho, que a gente tá aí no outono, entrando no inverno, a gente, numa sentada, a gente lê todo esse livro aqui, tá? A gente consegue, porque ele é muito fino, ele é muito rápido e, basicamente, é uma entrevista, tá? Tem umas perguntas muito interessantes, as respostas são muito interessantes, e como eu disse para vocês, implanta um triplex na cabeça da gente, a gente começa a se questionar sobre as perguntas e sobre as respostas, acima de tudo, sobre as respostas que o diabo traz aqui dentro do livro. Gente, é muito bom, tá? É muito bom. E aí, se você quer mudar, se você está no momento da sua vida que você está sentindo que a sua vida está paralisada, que você está sentindo que nada está fazendo sentido, que você está sentindo que você merece mais do que você tem hoje em dia, sabe? Você enxerga um potencial em você e o potencial que muitas pessoas não enxergam, né? E aí você fica se questionando, por que disso? Por que eu não consigo aquilo? Por que fulano consegue de uma forma tão mais fluida, de uma forma tão fácil, e eu luto tanto para conseguir o que eu consigo? Esses eram os questionamentos que tinha na minha cabeça, que esses livros aqui supriram, que esses livros aqui tiraram. E eu não posso tirar o descrédito também desses 3 aqui que trouxeram bastante ensinamentos para mim, tá? Mas, como eu disse para vocês, tá com pouco dinheiro aí, não tá conseguindo investir muito, são 2 livros extremamente baratos, tá? Esse daqui já vi na promoção na Amazon depois que eu comprei, e esse daqui, nessa semana que eu acabei de ler mesmo, ele tava tipo metade do preço, 45% de desconto. Saiu muito barato, acho que saiu R$ 30 esse livro aqui, tá? E, gente, a mudança de vida na vida da gente não tem preço, né? E aí você faz um investimento de R$ 100, tá? Esses 2 livros você vai investir no máximo R$ 100, tá? E com R$ 100 você conseguir fazer uma virada de chave e mudar a sua vida, e foi que esses 2 livros trouxeram para mim, né? Como eu disse para vocês, muitas perguntas que eu nem encontrava lugar nenhum, esses 2 livros, olha, mudaram. Eu vou falar para vocês, vai com a mente aberta para vocês ler esses 2 livros, porque se você for com preconceito, com crenças limitantes, você não vai aproveitar nada. Agora, se você for com a cabeça aberta e mergulhar de cabeça, assim como eu fiz, você pode ter certeza que você vai ter mudança com esses 2 livros aqui. E vai com a mente aberta principalmente nesse daqui, principalmente por causa da capa, né, gente? Gente, vou falar para vocês novamente, não julguem o livro pela capa. Por quê? Porque você pode transformar a tua vida através de um livro que você jogou pela capa. Você vai olhar, mais esperto que o diabo, tô fora disso daqui, hein? Quero nem saber. E você vai ver que não é nada daquilo que você estava pensando. Então, os 2 livros que mudaram a minha vida foram Dinheiro Atrai Dinheiro e Mais Esperto do que o Diabo, e eu super recomendo
para você que está procurando respostas sobre a vida. Você vai encontrar nesses livros aqui, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Se vocês já leram, se vocês conhecem alguém que leram, coloca aqui debaixo dos comentários. Se gostaram desse tema, também fala, olha, gostei bastante, né? Você indicar livros aí que fogem um pouquinho do tarô, da bruxaria, mas que fala de espiritualidade, de expansão de consciência, de lei da atração, de melhora, né, na nossa vida, de filosofia, né, da gente brisar sobre esse grande mistério que é a vida, tá bom? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com quem você acha que precisa desses 2 livros aqui, que você sabe que gosta de leitura, que não tem esses livros na coleção. Um grande beijo e até o próximo vídeo.